Esse é o vídeo mais absurdo que eu já gravei pro meu canal do YouTube. Isso porque eu farei o vídeo vendado, não vou enxergar nada, para te provar que eu decorei a matriz de referência do Enem. Eu, ó, não preciso disso aqui porque as 30 habilidades de linguagem estão na minha cabeça. Eu tô até nervoso porque nos meus treinamentos aqui, tentando declamar as 30 habilidades de linguagens, eu não consegui nenhuma vez acertar 100% das palavras. Vamos ver se agora aqui contigo me assistindo eu consigo, tá? Então, o que que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou te provar que eu decorei quase ou todas as palavras das 30 habilidades de linguagens. Então, eu vou falar aqui para ti as 30 habilidades de linguagens com os olhos vendados. Eu vou falar quais são as palavras-chave dessas habilidades, que tu vai botar em negrito, que tu vai anotar, que tu vai colocar um marca-texto, caso tenha a matriz de referência impressa aí na mão. E eu também vou te explicar qual é a cara que a questão tem dessa habilidade. Basicamente, eu vou te explicar tudo o que cai em linguagens, porque tudo que cai em linguagens está previsto na matriz de referência do Enem, o manual de instruções do Enem, o documento mais importante e mais ignorado do Enem, beleza? Eu sou o professor Felipe Pereira. Se você está me conhecendo agora, sinto muito que tenha sido dessa maneira deplorável, eu com essa venda aqui da minha esposa, tá? E é isso, tá bem? É isso. Se você tem a matriz impressa aí, pega na mão, pega aí e vai conferindo se eu vou acertar as palavras. Se eu errar, me corrige nos comentários. Se você não tem a matriz de referência impressa, eu coloquei na descrição do vídeo um link para você baixar a matriz e ir verificando se eu estou acertando ou errando as palavras de cada habilidade, beleza? Eu, inclusive, além da venda, eu vou tapar os olhos aqui para me concentrar e vou falar as 30 habilidades. Tá pronto? Você tá pronto? Você tá pronta? Porque eu, com certeza, não estou, tá? Vamos para cima. Vamos lá. Competência um, habilidade um. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Palavras-chave para tu destacar: recursos expressivos e caracterização. Qual é a cara que essa questão da habilidade um tem? É aquela questão que te pergunta qual é o gênero do texto, ou seja, vai te perguntar quais são os recursos expressivos, as características textuais que fazem desse texto um texto que pertence a um gênero ou a outro, ou eles vão já te informar qual é o gênero e te perguntar quais são os recursos expressivos que caracterizam esse texto como parte do sistema de comunicação específico, que é um gênero textual, beleza? Essa é a habilidade um. Habilidade 2, recorrer aos conhecimentos das linguagens, dos sistemas de comunicação e informação. E agora vem a parte mais importante, para resolver problemas sociais. Ou problema social no singular, agora posso ter me equivocado. Palavra-chave da habilidade 2, problema social. Essa questão nem parece ser de linguagens, ela às vezes é muito aleatória, porque o foco da questão não é em a linguagem em si, mas o problema social. Já caiu, por exemplo, um mapa de uma feira em que perguntava como é que a pessoa sabia para onde ela tinha que ir. Já caiu determinados tipos de propaganda que tentam resolver problemas sociais, como aquecimento global, ou desperdício ou lixo no lugar errado e coisas do tipo. É uma questão geralmente fácil, tá? Habilidade 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, vírgula, considerando a função social desse sistema. Palavra-chave da habilidade 3 é função social. Geralmente uma questão difícil, porque o raciocínio é difícil e é até complicado para mim resumir. A função social de um texto é algo que não diz respeito ao texto em si, mas às expectativas sociais geradas nele. Por exemplo, a função social de uma redação é receber uma nota, não importa se ela foi escrita em uma linha ou se ela é uma redação toda perfeita que vai receber nota 1000. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, porque o foco nunca é exatamente o que está escrito, mas qual é a funcionalidade social do que está escrito. Esse é o raciocínio que eu tentei resumir, espero ter ajudado. Habilidade 4. Vamos lá, habilidade 4 ainda da competência um é reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens dos sistemas de comunicação e informação. Acho que eu botei uma palavra mais aí, mas o mais importante da habilidade 4 é posições críticas, tá? Então essa habilidade, essa questão vai pedir que você
consiga reconhecer uma posição crítica a um uso linguístico, né? Uma maneira que a linguagem é usada na sociedade e você tem que perceber uma reflexão crítica sobre isso. Uma reflexão aqui importante aqui para você, você já percebeu que uma pessoa que perde a memória, ela não desaprende a andar? Por quê? Porque andar é uma habilidade. Enquanto a memória está conectada com o armazenamento de informações, as habilidades têm a ver com a prática da própria vida. As habilidades da prova de linguagens e de todo nem são assim. Por isso que não adianta você apenas querer memorizar informações de conteúdo tradicional. Você precisa realmente saber aplicar essas habilidades e transformá-las em padrões de raciocínio. Mas, Felipe, tu decorou as habilidades, eu tenho que decorar também? Não, eu decorei para que você não precise decorar. O seu objetivo não é se tornar um professor de linguagens que mude os paradigmas de ensino para a prova de linguagens de todo o Enem, concorda? Esse objetivo é o meu. Você apenas quer abrir essa prova e destruir, acertando mais de 40 questões e resolvendo em 1 hora. Para isso, basta que você me escute. Vamos para a competência 2? Bora lá, competência 2 é sobre língua estrangeira e a habilidade 5 diz assim: associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna, que eles botam a sigla LEM, ao seu tema. Palavra-chave da habilidade 5 é vocábulos e expressões. Você vai encontrar essas palavras no enunciado da questão de língua estrangeira. O foco da questão sempre vai ser um vocábulo ou uma expressão específicos, tá? Habilidade 6. Utilizar. Utilizar o quê? Vamos lá, memória. Vamos lá, memória. Utilizar os mecanismos de língua estrangeira moderna. Acho que eu errei aqui. Bota nos comentários se eu errei. Utilizar os mecanismos de língua estrangeira moderna como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Eu diria aqui que a palavra-chave é informações, não porque ela apareça no enunciado, mas porque é uma questão de língua estrangeira que vai fazer você simplesmente acessar informações vinculadas ao universo daquele idioma. Já caiu, por exemplo, textos do ex-presidente do Uruguai, Mujica, em que ele discursava em Nova York. Já caiu textos em inglês que falavam da realidade, sei lá, às vezes em Israel, de um texto determinado que foi publicado em inglês. Então, é realmente acesso à informação. Basicamente, eu diria que é uma questão de leitura, mas obviamente a ideia da leitura de um texto em língua estrangeira é acessar informações, tecnologias e culturas que a gente não acessa no nosso idioma, né? Habilidade 7 é relacionar, vamos lá, relacionar em um texto de língua estrangeira as estruturas linguísticas, sua função e seu, não, e seu uso. Ó, peraí, ó, pelo menos eu estou provando que eu ainda estou no processo. Habilidade 7, ela diz o seguinte: relacionar em um texto de língua estrangeira as estruturas linguísticas. Eu acho que é só analisar. Analisar em um texto de língua estrangeira sua estrutura linguística, sua função e seu uso social. Aqui o foco é a função social, é bem parecido com a habilidade 3. O objetivo da questão central nunca vai ser exatamente o que está escrito no texto, mas a função de uma propaganda é conscientizar. A função de um determinado aviso de trânsito é alertar sobre uma possível punição se a pessoa executar algo errado, né? Estou lembrando de algumas questões da habilidade 7. E a habilidade 8 é minha favorita de língua estrangeira, que diz assim: reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Palavras-chave aqui: diversidade cultural e linguística, né? Já caiu, por exemplo, como o espanhol sofre variações nos 21 países em que ele é falado. Já caiu questões que contrastam o inglês da gramática com o inglês da periferia. Já caiu questões sobre reflexões em relação ao inglês falado na Nigéria, né? Então tu vê diversidade cultural, né? Não existe só um inglês, nem só um espanhol, isso também aparece nas questões de língua estrangeira do Enem, beleza? Bora, competência 3, linguagem corporal, competência 3, habilidade 9. Reconhecer as manifestações corporais de um movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Nenhuma palavra-chave aqui aparece nas questões, mas eu colocaria para você manifestações corporais como palavra-chave e necessidade cotidiana. É aquele tipo de questão que mostra como um determinado grupo social
tinha uma necessidade cotidiana e essa necessidade se desenvolveu em um determinado tipo de manifestação corporal. Por exemplo, tem um caso que já apareceu no Enem, a origem da capoeira. A capoeira vem do grupo social de povos escravizados do Brasil. Esses povos tinham necessidade de manter o seu treinamento físico em dia, porque estavam muitas vezes tentando fugir, né? E, e eles não podiam fazer barulho. Então eles desenvolveram um treinamento de luta em que eles não podiam se tocar. E esse tipo de necessidade cotidiana, em que se eu faço barulho eu posso apanhar ou ser morto, é uma necessidade cotidiana bem concreta, fez com que uma manifestação corporal de movimento surgisse, que é a capoeira, a luta sem toque. Legal reflexão, né? É que tá, né? Olha só, se você está conhecendo o meu trabalho por esse vídeo, olha como a prova de linguagens é maravilhosa, como o Enem inteiro usa as situações do dia a dia para que você resolva problemas sociais, a partir de habilidades previstas na matriz de referência. Vamos lá. Habilidade 10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função de necessidades sinestésicas. Sinestésico aqui com C, não com S. Sinestésico você pode traduzir para simbólico. Então, são aquelas questões que falam sobre como as pessoas transformam o hábito de alimentação, por exemplo, porque querem chegar a um padrão estético corporal, tá? E na habilidade 11, o que diz? Vamos lá, reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, vírgula, considerando os limites de desempenho e as possibilidades de adaptação para diferentes indivíduos. Pode colocar, destacar aí na habilidade 11, limites de desempenho e possibilidades de adaptação. Já caiu, por exemplo, Jogos Olímpicos indígenas, né? Ou seja, como determinadas práticas corporais indígenas passam por certas adaptações para se transformar uma prática competitiva, né, esportiva, tá? Ou seja, passando por possibilidades de adaptação. Muito bem, vamos para a competência 4 de artes. Competência 4, habilidade 12. Reconhecer funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Palavra-chave, funções da arte, uma questão geralmente focada em qual é a função do objeto artístico específico. Às vezes a função é se incorporar a uma determinada prática cultural, ou às vezes a função do objeto é simplesmente ser contemplado, ser visto, como o caso de um quadro, tá? Habilidade, geralmente são questões, vamos dizer assim, médias, né? Habilidade 13 geralmente são questões difíceis, tá? Habilidade 13 diz o quê? Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Eu botaria como palavra-chave aqui padrões de beleza, então é uma questão que não traz a reflexão para o objeto artístico em si, mas para os padrões de beleza externos a ele que fazem com que ele seja como é, tá certo? Ou seja, é uma reflexão mais estética do que propriamente concreta. Não é sobre a função do objeto artístico, como é na habilidade 12, e sim sobre as concepções artísticas externas a ele. Muito bem, habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Palavra-chave da habilidade 14 é inter-relações, né? Inclusive nas questões da habilidade 14, o gabarito muitas vezes foi inter-relação, como elementos de diferentes origens, originárias de diferentes grupos sociais e étnicos, se interrelacionam em um mesmo objeto artístico, e para que você reconheça isso, você tem que ser capaz, você tem que ter a habilidade instalada de reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos. É exatamente isso que a questão pede. Eu não sei se você está com uma prova de linguagens aberta aí, se você já vem estudando comigo há algum tempo, instalando as habilidades, ou não sei, né? Mas se você abre a prova de linguagens, abre a matriz de referência, você enxerga tudo o que eu estou falando, porque o que a prova quer de você está previsto na matriz, e esse raciocínio é tão bonito, é tão interdisciplinar e é tão conectado com o século XXI que o resultado de você realmente instalar as habilidades é você ficar mais inteligente. Né? Eu tô num transe aqui maluco, nem sei se o computador ainda tá gravando, mas eu tô aqui falando e pelo menos eu estou aprendendo. Se você também está, deixe o seu comentário. Vamos lá. Esse vídeo tá muito maluco. Competência 5 de literatura. Estabelecer relações. Habilidade 15. Habilidade 15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, vírgula, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Momento de sua produção.
tá? Ou seja, é uma questão de literatura que sempre vai trazer uma abordagem histórica, em que você vai ter que refletir sobre o momento histórico e de que maneira esse momento fica cristalizado, registrado no texto literário. Habilidade 16, estabelecer relações. Não, desculpa, peraí. A habilidade 16 é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Palavra-chave, procedimentos. A habilidade 16 é mais estética, é sobre o procedimento aplicado para que o texto literário fosse construído como ele é. Até fica aqui minha indicação para que você assista o meu mini curso gratuito de literatura. Ela tem uma aula específica em que eu passo aproximadamente 40 minutos falando só dessa habilidade. Habilidade 17, muito bonita também. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. O que que tu vai destacar na habilidade 17? Valores humanos. É aquela questão de literatura que você precisa realmente entrar na cena e identificar quais os valores que as personagens da cena estão expressando. Beleza? Vamos para a competência 6, que é centrada no conceito de sistemas simbólicos. Competência 6, habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Palavra-chave: progressão, organização e estruturação. É aquela questão que vai focar em alguns elementos específicos do texto, em algumas palavras específicas que dão a ele organização e estrutura, né? Conjunções, conectivos, estruturas sintáticas que se repetem, etc. Habilidade 19. Analisar a função da linguagem predominante nas diferentes situações de interlocução. Não, eu acho que é em textos, né? Mas enfim, analisar a função da linguagem predominante em textos nas diferentes situações de interlocução. Aqui você vai ter que dominar as 6 funções da linguagem, mas não só decorar como conteúdo, e sim analisar qual das funções da linguagem é predominante. Várias podem aparecer no texto, mas uma delas predomina. O enunciado te dá a pista. Habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Palavra-chave: patrimônio linguístico e memória e identidade. É aquela questão que fala sobre como a língua tupi faz parte do patrimônio linguístico brasileiro. É aquela questão sobre, por exemplo, o que aconteceu no Museu Nacional, em que havia línguas e idiomas registrados e foram apagados, e quando a gente perde uma parte do patrimônio linguístico, se perde um pouco de memória e de identidade. Inclusive, em alguns casos de questões da habilidade 20, o gabarito, a resposta certa diz preservação de memória e de identidade. Beleza? Vamos para a competência 7, que fala em confronto e análise de opiniões. Competência 7, habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros e tipos, recursos verbais e não verbais. Eu acho que é identificar e não reconhecer, né? Enfim, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de mudar comportamentos e hábitos. Palavras-chave: recurso verbal e não verbal, ou seja, palavras e imagens. Essa questão é aquela que você precisa associar as frases com as imagens, e dessa associação bastante objetiva você tira uma significação. Habilidade 22, essa eu me esqueci. Até me lembro da cara que a questão tem, mas vamos ver se o que que eu acerto, o que que eu erro aí, você deixa nos comentários. Habilidade 22. Relacionar em um texto opiniões, temas e recursos linguísticos. Pode ser? Alguma coisa assim? Mas é aquela questão que vai ter 2 textos sobre o mesmo assunto, ou 2 pontos de vista sobre o mesmo assunto. Você vai ter que ver se os pontos de vista se complementam, sendo capaz de relacionar, ou se contradizem, né? Mas para você conseguir chegar a essa conclusão, você tem que ter a habilidade instalada de relacionar opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, acho que é isso, tá? Habilidade 23. Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo, vírgula, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Palavra-chave da H23 é objetivo do seu produtor. Você vai ter que ver qual é o objetivo de quem escreveu. A própria questão já te leva a esse raciocínio, né? Qual é o objetivo de quem escreveu esse texto? Já caiu, por exemplo, um poema de um menino de 10 anos em que ele homenageava a fazenda que ele morou, o sítio que ele morou. Qual era o objetivo dele? Mostrar que ele gosta do sítio que ele mora. Era exatamente isso, né? Habilidade 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, vírgula, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. Chantagem é muito bom. Palavra-chave da H24 é estratégia argumentativa. Você vai ter que ver qual é a opinião que o texto está defendendo e quais estratégias argumentativas para validar essa opinião. Beleza?
Vamos para a competência 8, língua portuguesa, habilidade 25. Identificar as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro, tá? Palavra-chave, marcas linguísticas. Você vai ter que ver qual é a palavra, qual é a frase específica que faz um determinado texto pertencer a uma variedade regional específica. Ou social, né? Ou ainda a variedade de registro, que tem a ver com o nível de colocalidade. Isso cai bastante, tá? Por exemplo, o que faz de um texto mais formal ou mais informal e coloquial? Habilidade 26, relacionar variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Então, é aquela questão que vai. A palavra-chave dessa é situação específica de uso social, situação específica, tá? Vai te mostrar como uma determinada variedade é adequada ou inadequada para uma situação. Por exemplo, num diálogo do dia a dia, a variedade gramatical não é adequada. Para uma entrevista de emprego, a variedade coloquial não é adequada. A reflexão da questão é sempre essa, tá? Habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Palavra-chave: usos da norma padrão. Então você vai ter que entender que a norma padrão pode ser usada num texto escrito, mas também pode ser usada na fala. Que a norma padrão às vezes é usada até de uma maneira inadequada, tem questões sobre isso também, né? Alguns textos do Luiz Fernando Veríssimo já caíram em que ele fica tirando onda com essas pessoas que ficam querendo falar de maneira gramatical em situações do dia a dia, ou corrigir os outros, né? O que é tecnicamente impossível, tá? Porque a língua da gramática é sempre uma língua que foi falada há 2 a 3 séculos atrás. Então, querer falar exatamente como a gramática manda, em todas as regências, colocações e concordâncias, é mais ou menos como querer se vestir igual ao seu tataravô se vestia. Fica a dica, né? Hashtag. Muito bem, competência 9 terminando, meu Deus do céu, minha garganta tá seca de tanto falar e eu já tô com as mãos dormentes. Competência 9, novas tecnologias. Habilidade 28. Analisar a função e o impacto social das novas tecnologias da informação e da comunicação. Palavras-chave: impacto e função, tá? Sempre vai ter uma reflexão em cima de uma tecnologia específica e vão perguntar qual é o impacto daquela tecnologia, ou seja, o que ela mudou, como é que a sociedade passou a ser, ou um aspecto da sociedade passou a ser a partir de uma determinada criação, né, de uma tecnologia. Habilidade 29. Identificar, pela análise das suas linguagens, as tecnologias da comunicação e da informação. Então, é aquela questão que fala sobre como é que a gente pode identificar. Já caiu, por exemplo, na H29, é, características de um spam, de uma mensagem que você vai clicar e vai entrar um vírus no seu computador. Características que ela tem, muito alarmante, muito exagerada, prometendo uma recompensa muito fácil, né? Então, veja que interessante essa reflexão. E a habilidade 30, meu Deus do céu, nem acredito que eu cheguei no final, não importa se eu acertei todas as palavras ou não, não aguento mais falar. A habilidade 30 diz assim, o que que diz, meu Deus do céu? Relacionar as tecnologias da comunicação e da informação ao desenvolvimento das sociedades e aos conhecimentos que elas produzem. A palavra-chave aqui é desenvolvimento da sociedade. Sempre vai ter uma questão relacionada a como a sociedade passou a se desenvolver. Por exemplo, todo mundo mais ou menos concorda que hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm menos paciência. Isso está associado diretamente às novas tecnologias, né? Porque é muita recompensa, é muito rápido, a gente recebe muita dopamina barata e a gente acaba se tornando menos resistente a ver vídeos mais longos, aulas mais compridas, e portanto esse vídeo aqui, por exemplo, eu nem sei se muita gente vai ver até esse momento, porque eu acho que ele já está enorme, né? E assim, meu Deus do céu, tô cego, eu concluí, tá? 30 habilidades, 30 palavras-chave e 30 padrões de raciocínio. No futuro, agora para publicar, eu não vou. Logo que eu soltar esse vídeo, ele não vai estar assim. Mas acho que no futuro eu vou selecionar uma questão de cada habilidade e pedir para a Lari, a nossa editora, colocar na tela para você ir acompanhando. Então, diga aí se eu acertei todas ou não. Algumas eu acho que eu errei, troquei uma palavra por outra, né? Espero ter te ajudado. Se você já está estudando comigo, já é aluno dos cursos IHM, esse vídeo vai servir para você dar um overview e perceber que você já está com todos os padrões de raciocínio instalados no seu olhar. Se você está me conhecendo agora, talvez seja um convite para você entender que o buraco é mais embaixo. O objetivo aqui não é que você tenha que decorar as 30 habilidades. Se você quiser se propor, eu acho bastante interessante porque elas são muito complexas, mas pelo menos as palavras-chave e o padrão de raciocínio que cada questão emprega é relevante que você saiba, porque isso é tudo o que vai cair no Enem. É o que vai cair na prova de linguagens. E para finalizar o vídeo, eu queria que você aproveitasse esse overview pelas 9 competências de linguagens, 9 áreas e 30 habilidades, para você entender que quando nós falamos de linguagens para o Enem,
A gente está falando de linguagens para o século XXI. E por isso a gente está falando de padrões de beleza que afetam a nossa expressão e linguagem corporal. A gente está falando de obras de arte contemporâneas que não são só aquelas que estão no museu, mas também estão nas ruas. Isso é uma concepção bastante contemporânea. A gente está falando de textos de literatura, não só em que você tem que associar o nome do autor e o nome da obra, mas você precisa realmente relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, o que vai fazer com que você se conecte com a estrutura literária empregada para construir aquele texto. Vai ter questões sobre novas tecnologias, vai ter questão. Cara, as habilidades de linguagens vão te tornar mais inteligente, elas são objetivas, não dependem da sua capacidade de interpretar, de adivinhar, de buscar significados ocultos. Esses padrões de 30 habilidades, eles vêm se repetindo desde 2009. Não importa que ano e que edição você abra do Enem da prova de linguagens, você vai encontrar esses 30 padrões lá. Quanto mais você instalar esses 30 padrões, quanto melhor você instalar as habilidades de verdade no seu padrão de raciocínio, melhor será o seu desempenho. É por isso que quem me acompanha e se propõe a instalar as habilidades de verdade começa a evoluir num tempo nunca antes experienciado. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo ajude. Acabei de ver que a minha camiseta está suja. Eu estava com a minha filhinha de 2 meses no colo. Não sei se você já teve bebês no seu colo, mas eles às vezes precisam de sua roupa para suas necessidades mais básicas, tá? Então, enfim, apaga o vídeo por causa disso aqui. Não vou apagar, tá? Não vou apagar, vamos para cima. Deixe nos comentários o que você achou e simples e principalmente, até gaguejei, compartilha. Compartilha. As pessoas estão vagando na selva da interpretação e perdendo muito tempo distante do seu objetivo de passar em medicina ou em cursos concorridos porque não entendem a prova de linguagens. A gente está aqui para tentar ajudar um pouquinho na caminhada de vocês. Um abraço.